Vocês que acompanham aqui as reviews de One Punch Man no canal do Geek Brasil, saibam que já há algum tempo, né? Vocês já sabem que há algum tempo eu tenho me incomodado um pouquinho com o Blast em One Punch Man. Desde ali, quando ele apareceu ali na relação da saga dos monstros e a forma como o personagem foi nos apresentado, isso tem me gerado um certo incômodo, tem gerado ali um certo, não sei, não dá pra chamar de indignação, mas é uma forma de que eu tenho pensado sobre o que há de errado com o Blast do mangá de One Punch Man. Tem toda uma visão sobre o personagem na qual a gente, é claro, né, a gente vislumbrou, que a gente realmente pensou e a gente tava realmente criando toda uma expectativa ao longo de vários anos. Agora que o Blast está entre nós, a gente às vezes esquece que a gente passou vários e vários anos, vários e vários capítulos só ficando ali no mistério, né, sobre quem era o personagem, sobre suas características, sobre suas fisionomias, e a gente tem então a apresentação do personagem lá na saga dos monstros. Foi uma apresentação bem condizente com o personagem, um personagem muito inteligente, um personagem muito sagaz, mas o decorrer disso, o decorrer que veio através do personagem, mostrou para nós que o Blast pode ter uma certa dificuldade para intercalar e até mesmo aceitar ali sobre a história daqueles que são fãs da webcomic. One Punch Man, ele tem duas figuras, como se fossem ali dois tipos de histórias, duas mídias diferentes na verdade, né, que tem a sua origem, tanto ali feito apenas pelo One, que é a webcomic, quanto também feito pelo One e pelo Murata, que é para o mangá. E eu recentemente tenho pensado nessa percepção sobre o Blast e essa figura relacionada a ele neste desenvolvimento. Como eu disse pra vocês, o personagem foi apresentado pra nós na saga dos monstros definitivamente. A gente teve vários pretextos ali pra até ele surgir para meio que, entre aspas, salvar o Saitama e o Flash quando eles estavam de frente com o God. Primeiro a gente teve ali o surgimento do Blast no passado do Amai Mask. Se eu não me engano, isso não tem na webcomic, que é exclusivo, né, definitivo ali para o mangá. Depois nós temos a aparição do personagem no flashback da Tatsumaki, né, que tem todo aquele desenvolvimento da personagem sobre o Blast influenciar ela a ser uma heroína, a forma realmente de como ele esteve durante todo esse tempo sendo colocado como uma figura, como uma inspiração ali para ela, para que ela pudesse ter as suas ações. Se ela quisesse proteger a sua irmã, ela não deveria mais ocultar as suas habilidades, os seus poderes. Ela tinha que seguir em frente com uma heroína. Ela tinha que mostrar os seus poderes e demarcar definitivamente como uma personagem extremamente forte. Então, nós tivemos o surgimento do Blast ali na saga dos monstros, quando tanto o Saitama quanto também o Flash estão de frente com o God, em que o personagem até mesmo surge ali, começa a conversar com eles, começa a falar sobre essas questões relacionadas ao God, que levanta ali grandes mistérios na história para nós. O que demarca para toda essa construção do personagem que existem vários heróis afetados por suas ações ao longo da história. E agora, pelo que nós estamos acompanhando nos últimos capítulos, o Flash e também provavelmente o Sonic, que não é um herói, né, mas tá ali no meio do caminho. Eu chamo o Sonic de rival de mão única contra o Saitama, né, porque só ele considera o Saitama seu rival. Mas o Saitama não tá nem aí com isso. O Saitama não quer nem saber do Sonic sobre rivalidade ou coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que agora o Blast tem algum tipo de conexão, alguma ligação com o God e também ali com o Flash e o Sonic, né? Essa forma realmente como a Vila Ninja estava ligado diretamente a essa figura do God. Então, a gente fica se perguntando, será que o Blast é essa forma que rodeia ali os demais personagens? Ou existe algo a mais? Algo que pode até mesmo nos levar a questionar se existe algo errado com ele? Como falado no último capítulo, a gente observou que o Blast ele lutou contra o líder da Vila Ninja há 16 anos. E o combate foi tão feroz que fez com que o líder da Vila Ninja, né, o ser mais forte entre eles, durante todos os demais ninjas ali, ele ficou meio que em coma por 16 anos. E como ele passou por esse processo de recuperação por 16 anos, mostrou essa
forma, né, esse poder absurdo que o Blast teve para conseguir derrotar esse cara. Pronto, a gente sabe agora que o Blast ele está no nível muito acima do Flash, porque o cara conseguiu realmente bater de frente contra esse líder dos ninjas e ao mesmo tempo conseguiu fazer ele ficar em off por 16 anos. Só que a gente tem essa noção, nós temos agora essa lição de que o Flash viu do seu passado, que é uma coisa à parte, diferente da webcomic, de que havia um cubo de God em sua vila antiga, de que havia essa conexão do God com o líder da vila ninja e ao mesmo tempo como o Blast estava lutando, lidando com cada um deles. Também, há 2 anos atrás, o Blast encontrou o God face a face e ninguém estava sabendo disso. Definitivamente a gente sabe que o Blast havia lutado contra a Centopeia Anciã e ela havia sobrevivido, havia conseguido sobreviver e depois a gente fica sabendo que o God havia interferido na batalha dos dois e ao mesmo tempo ter prejudicado o Blast para que a Centopeia Anciã pudesse escapar. E no meio desse confronto a gente começa a perceber que existem alguns aspectos, algumas coisas que provavelmente não estão sendo bem contadas sobre o Blast e isso tem me incomodado, isso tem realmente me colocado a pensar se essa aparição, se esse surgimento do Blast não foi algo antecipado demais, se não foi algo realmente de que tanto o One e o Murata, eu sei que eles estão trabalhando, mas eu acredito que tem muita coisa oculta aqui, que talvez essa parte ali que ficou pra nós da webcomic deixou a gente com certas suspeitas. E aí, como eu falei pra vocês, tem muita coisa suspeita sobre esse Blast de One Punch Man, né? A forma realmente como é colocado ali pelo One e pelo Murata, e da forma como eles estão conseguindo mexer com a nossa cabeça, né? Com a cabeça dos leitores até da webcomic. Eu acho isso interessante, acho esse aspecto interessante, porque quando você vai pegar uma história ali que já tem uma mídia, normalmente não dá pra fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali totalmente, porque senão pra que você vai comprar a história? Se você, por exemplo, se você vai pegar a webcomic de One Punch Man e ela for um Ctrl+C, Ctrl+V pro mangá, não tem por que você comprar o mangá, já tá igual ali, já tá idêntico, né? A história é a mesma, por mais que os traços do Murata sejam absurdos, nem se compara com os traços ali do One, coitado do One. Mas ao mesmo tempo, tem essa diferença, né? Essa questão ali sobre essa evolução da história e o aprimoramento entre uma obra e outra, né? Entre as mídias até mesmo de One Punch Man. Essa conexão entre a Vila Ninja e God foi algo realmente inesperado. E com o Blast sendo responsável pela derrota do líder da Vila Ninja há 16 anos, mostra pra nós que ainda tem mais camadas ocultas para o personagem. Essas conexões vão ser cruciais para a gente entender um pouco mais do Blast com o passado dos demais personagens, dos demais heróis, né? Tanto ali agora o Flash, o Sonic que também vai entrar nessa, tem a Tatsumaki e também tem o Amai Mask. Todos esses personagens ligados diretamente ao passado ali do Blast e ao mesmo tempo tendo seus passados ligados ao personagem. Sem contar também que há 16 anos Flash e Sonic já estavam vivos e como vimos no capítulo passado, eles sabiam da existência do cubo do God na vila. Então toda essa fissura ali, como eu falei, sobre os personagens, sobre o Blast, sobre todos os heróis e a forma como isso vai sendo colocado na história, porque eu não consigo deixar de não suspeitar do Blast. Da forma como o One e o Murata estão construindo, é claro que pra mim vai levantar uma mansão na minha cabeça, vai levantar uma mansão na minha mente para as relações e o desenvolvimento do personagem daqui pra frente. Como eu meio que abordei, eu pincelei na análise do último capítulo, a questão pra mim mais importante é que o desenvolvimento do Blast, eles estão se desvinculando demais, né? Tá tendo essa separação muito grandiosa. É claro que a sensação pode ser pelo fato de que nós mal sabemos as coisas do Blast em relação ao mangá.
O mangá a gente teve toda a revelação sobre ele, essas questões, a ligação dele na Tatsumaki, com a My Mask, agora o Flash, enquanto na webcomic a gente não sabe nem o rosto dele ainda. A única conexão que nós sabemos é dele com a Tatsumaki, mas a aparição dele na webcomic remete diretamente ao Saitama. A Tatsumaki até mesmo pensa no Blast quando ouve do Careca que ele é apenas um herói por hobby. Eu sei, gente, são personagens que estão tendo um desenvolvimento diferente e o Wano e o Murata podem levar eles para outros lugares, né? O Wano pode levar o Blast para outro destino, enquanto o Wano e o Murata no mangá podem levar eles para outro destino. Essa é uma questão que eu tô falando para vocês, porque a minha estranheza é essa separação, esse desvínculo entre uma figura e a outra. Se você analisar todos os personagens de One Punch Man, Saitama, Genos, Tatsumaki, até o Shiryu, todos esses personagens quando surgem na webcomic ou quando foram originados na webcomic, eles são extremamente parecidos em relação ao mangá. Mas o Blast não. O Blast remete diretamente ao Saitama. E essa é a grande diferença. Essa é a minha maior suspeita em relação ao Blast da webcomic para o Blast do mangá. Acho que esse trabalho do Wano e do Murata estão servindo para criar realmente, como eu falei para vocês, uma mansão na nossa cabeça. E cara, se você é o leitor das duas histórias, eu tenho certeza que você deve estar se sentindo igual eu. Você deve estar se sentindo ali numa situação bem complicada, porque definitivamente o Blast carrega essa figura, essa fisionomia de ser o único personagem discrepante entre as duas mídias. Bom, seja o que for, Murata e Wano vão saber trabalhar muito bem com os dois personagens nas duas mídias. Mas que eu penso que é intrigante essa desvinculação da imagem do Blast do Saitama em relação da webcomic para o mangá, isso não tem como negar.